Olá, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo, né? Olha só, hoje é sexta-feira, é dia de aula de história aqui na nossa plataforma, tá bom? Espero que vocês estejam aí do outro lado, acompanhando a explicação e depois também façam atividade, né? É importante manter essa rotina escolar, ainda que nós estejamos longe uns dos outros, tá bom? Nós vamos começar a matéria de geografia na página 36, falando sobre crianças iguais e diferentes. Você e os colegas da sua turma são crianças, não é verdade? Mas se nós pararmos para observar, nenhum de vocês é igual ao outro. Vocês têm diferenças. Por quê? Conforme nós já falamos neste conteúdo de história, as pessoas não são iguais. Cada pessoa é única e cada pessoa tem a sua própria história, que é construída desde o seu nascimento e ao longo de toda a sua vida. Com os seus colegas, você pode observar. Existem colegas que têm os gostos parecidos com os seus e existem colegas que têm gostos diferentes do seu. Mas ainda assim, nós precisamos respeitar o jeito e o gosto de cada colega. Por quê? O que nos faz aprender é saber que cada pessoa é única e que nós precisamos respeitá-la. Aqui na página 36, tem um trechinho para você completar. Se vocês observarem, vocês verão um monte de crianças brincando de roda. E quando nós olhamos para essas crianças, nós podemos perceber as diferenças físicas delas. Além de diferenças físicas, existem também as diferenças psicológicas, que são as diferenças do jeitinho de ser de cada um. Quando nós observamos, por exemplo, a nossa salinha do segundo ano, nós temos 13 alunos na sala. Mas são 13 alunos diferentes um do outro. Nenhum de vocês é igual ao outro. Igualzinho essa brincadeira de roda e essas crianças que pertencem a ela. No meio dessa roda, tem o início de uma frase e que você vai completar. Ser criança é... Aí você vai completar com o significado do que é ser criança para você. O que é ser criança para você? Você vai completar essa frase, tá bom? E nós vamos dar continuação aqui ao nosso conteúdo. Na página 37, está explicando o que? Está falando que o modo como cada criança vive determina o seu comportamento, que está relacionado aos hábitos, às condições da vida da sua família e com os costumes e as tradições do local onde aquela criança vive. Cada criança tem uma criação, cada criança tem um ambiente familiar e isso interfere no jeito como a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo, de acordo com a sua criação. A época em que cada criança vive também influencia bastante no comportamento dela. Mas existe uma coisa que toda criança gosta, que é, em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar do mundo, a criança gosta de brincar e gosta de se divertir. Além de gostar de brincar e de se divertir, a criança tem o direito de ser amada, cuidada e protegida. Isso quer dizer que algumas características são comuns na infância, independente da realidade em que a criança vive. Não importa onde a criança vive, não importa de onde a criança veio, não importa em que parte do mundo ela vive, ela precisa ser cuidada, protegida e amada, tá bom? Na questão número 1 dessa página, nós temos um trechinho de um poema chamado Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. É um poema antigo que foi escrito há muitos anos atrás. Por quê? O Casimiro de Abreu é um poeta que ele viveu entre os anos de 1839 até 1860, ou seja,
Ele nasceu em 1839 e morreu em 1860. 1860, nem eu estava pensando em nascer ainda, para vocês verem quanto tempo tem. Olha como que é o poema. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Olha só, nós temos um poema aí, hein, gente? Se você observar, nós temos aí 4 versos nesse poema. E o que significa aurora? A aurora é a mesma coisa que o amanhecer do dia, o início do dia. Então ele diz assim: oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, ou seja, do início da vida dele, aquela infância, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Por quê? Depois que os anos vão passando, a infância não volta mais. É por isso que nós precisamos aproveitar e curtir cada minuto da nossa vida na infância, porque é um momento que nos marca tanto, porém ele não volta mais, deixando muitas lembranças legais à nossa vida. Letra A. O autor demonstra saudade da sua infância. Sim, que para ele foi uma fase querida, ou seja, uma fase que ele gostou muito. Para você, o que faz parte de uma infância querida? Justifique a sua resposta. Se você observar, ao final dessa pergunta, tem um caderninho. Toda vez que eu tenho um caderninho no final da pergunta, essa pergunta precisa ser respondida no caderno de vocês, tá bom? Então, já sabendo como que faz, coloca o cabeçalho, sistema educacional único, data, pula uma linha, atividade de casa, livro de história, página 37, questão número 1, letra A. Aí responde. Com essa organização, vocês sabem que a tia Virgínia gosta de uma coisa bem feita e caprichada. Letra B. Quando crescemos, deixamos de fazer as coisas que fazíamos durante a infância. Claro, quando você cresce, você adquire novas responsabilidades, a sua vida é outra, né? Você começa a estudar, começa a trabalhar, começa a ter responsabilidades mais sérias. Do que você imagina que o poeta tem saudade na infância? O poeta que escreveu esse poema, Meus 8 anos, do que será que ele tem tanta saudade na infância? Você vai pensar e vai responder sua questão, tá bom? Vamos agora lá para a página 38, na questão 2. Na questão 2, nós temos alguns itens e você vai circular aqueles itens que se relacionam com a infância. Por exemplo, trabalhar. Trabalhar se relaciona com a infância? Claro que não, né, gente? O trabalho, ele é proibido por lei para a criança. A criança precisa estudar. E nós temos outra aqui. Receber amor se relaciona com a infância? Se relaciona com a infância? Claro que se relaciona com a infância, porque toda criança precisa ser amada. Então, você vai circular somente aquelas palavras ou expressões que se referem à infância, tá bom? Aqui nós começamos o outro conteúdo, falando ainda daquela parte do conteúdo, só que é outra partezinha, um outro subtópico. O Brasil é um dos maiores países do mundo, não é verdade? O nosso país é imenso, por isso que ele é dividido em regiões e cada região é dividida em estados para facilitar, né, a nossa divisão. Aqui, há cidades muito grandes e movimentadas e ao mesmo tempo as cidades pequenas que têm aquela calmaria, pouco movimentadas. Além disso, tem gente que mora no meio rural e gente que mora até mesmo nas florestas. Neste país enorme que é o nosso, existem muitas crianças. Algumas são semelhantes a você, ou seja, algumas se parecem com você, enquanto outras são diferentes porque possuem diferentes hábitos e uma cultura diferente também. As diferenças e as semelhanças, elas existem entre crianças que moram também em outros países e fazem parte de uma outra cultura diferente da nossa.
Essas diferenças podem ser explicadas pelas características do lugar em que elas moram. Então, gente, dependendo do lugar onde você mora, a sua cultura é diferente, porque quando nós moramos em determinado lugar, nós vamos seguindo os costumes daquele lugar. Nós vamos nos adaptando aos costumes daquele lugar. Por exemplo, é um exemplo que cita aqui no livro de vocês, na Rússia. A Rússia, ela tem um período que tem um inverno muito rigoroso. O que é um inverno muito rigoroso? É um inverno muito intenso, muito duro, que faz frio demais, que quase chega a ser insuportável. Então, lá na Rússia, eles criaram colégios internos. Para que servem esses colégios internos? Quando chega esse período de frio rigoroso, esse inverno quase que insuportável, as crianças, a partir dos 7 anos, são levadas para esses colégios internos. Então, elas ficam longe da família delas por torno de 9 meses, até que passe esse período de inverno muito forte e elas voltem a conviver com a família delas. Já pensou? Ainda bem que no nosso país, né, nós não temos uma estação tão rigorosa assim. Nada é muito rigoroso, principalmente o inverno, né? O inverno aqui é bem suportável, um casaquinho resolve, um edredom quentinho à noite, e nós conseguimos suportar. Só que lá na Rússia, as crianças precisam ir para os colégios internos para poder sobreviver a esse frio tão rigoroso. Mas nesse colégio interno, eles têm uma rotina, eles fazem atividades, tem um momento para fazer as refeições, eles passam todos os dias lá. Então tem que ter uma rotina determinada, não é verdade? Agora vamos pensar no Brasil. Dentro do Brasil, que é um país muito grande, dividido em 5 regiões, em 26 estados, mais o Distrito Federal, onde fica a nossa capital, que é chamada de Brasília. Existem também crianças com culturas diferentes. Por quê? O nosso país é um país muito extenso. Por exemplo, uma criança que nasce no sul do país, que é lá na parte de baixo, ela tem uma cultura muito diferente de uma criança que nasceu lá no norte ou no nordeste do Brasil. Ela tem costumes diferentes, come comidas diferentes e até mesmo o modo de falar no nosso país acontece essa diferença também no modo de falar. Dependendo da região em que você nasce, você adquire uma maneira diferente de falar, que são chamados de sotaques, não é verdade? Se você conhecer um coleguinha seu que nasceu lá na Bahia, você vai perceber que ele tem um modo de falar diferente do seu. Tia, mas ele está falando errado? Não, ele não está falando errado, ele está falando de acordo com o sotaque dele, ou seja, o costume da fala do lugar de onde ele mora. O Brasil, por ser muito grande, tem essas diferenças também no modo de falar. Cada localidade, cada região tem um determinado jeitinho de falar. Claro, todos nós falamos a língua portuguesa, porém a entonação é diferente dependendo do lugar onde a pessoa nasceu ou passou a morar, tá bom? E aqui na página 39, vocês vão responder. Em algumas regiões do mundo, como na Rússia, somente em algumas épocas do ano as crianças podem brincar na rua. Por que isso acontece? Facinho, né, gente? Eu acabei de explicar o que acontece na Rússia, não é verdade? Então, a nossa matéria de história termina hoje por aqui. Na semana que vem, nós vamos corrigir o exercício e para começar um novo conteúdo. Enquanto a gente não pode ficar pertinho, a gente se vê por aqui. Tá bom, segundo ano? Tô com muita saudade de vocês, de cada um, tá bom? Dos 3 aluninhos da minha turma. Beijinhos para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!